Olá, você que está me assistindo. Olha, por mais aleatório que seja, eu e os meus colegas gostaríamos de tomar algum dos teus minutos para falar um pouco sobre o bioma cerrado. Aí você me diz, mas pra que eu quero saber? Sei lá pra que você quer saber. Eu particularmente assistiria para poder soltar alguns fatos aleatórios sobre o bioma no meio de conversas e pagar de inteligente. Mas vai que eu realmente acabe gostando, acabe indo estudar sobre o assunto, aprendendo a estudar de fato e leve isso para outras áreas. Enfim, se acomode. Já se acomodou? Ótimo, perfeito. Vamos lá. Se não se acomodou também, muito triste para você. Bem, vamos lá. O Cerrado é o maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, compreendendo ali cerca de 25% do território brasileiro. Ele se caracteriza por uma região de savana, ou seja, região com plantas baixas, clima tropical e seco, estendendo-se por mais ou menos 200 milhões de quilômetros quadrados. É considerado atualmente o segundo bioma mais ameaçado do Brasil, e as causas são velhas conhecidas. Desmatamento, poluição industrial e doméstica, sim, as merdas que você joga na rua contribuem para isso, dentre outras. O Cerrado não é exclusividade do Brasil. Ele também existe na Bolívia, Paraguai, Colômbia, Guiana, Suriname, Venezuela. No Brasil especificamente, o nosso querido está presente em pelo menos 10 estados. Fontes variam entre 10 e 13. Estima-se que a área abrangida pelo Cerrado no Brasil alcance 2.036.448 km². Para fins de comparação, o país, repito, país Venezuela, não tem nem metade dessa área, medindo 916.445 km² aproximadamente. O Cerrado também é o único bioma a ter a sua quantidade de contatos biogeográficos, ou seja, transições entre bioma, fronteiras, de forma mais fácil. Afinal, ao norte dele tem a Amazônia, ao leste e nordeste tem a Caatinga, ao sudoeste o Pantanal e ao seu sudeste a Mata Atlântica. O que é fauna do Cerrado? Quando falamos em fauna do Cerrado, fazemos referência às espécies animais que vivem nessa área. No Cerrado é possível encontrar espécies endêmicas, ou seja, exclusiva dessa região, bem como espécies que vivem em outros biomas. A fauna apresenta cerca de 837 espécies de aves, das quais 29 são endêmicas, 185 espécies de répteis, das quais 24 são endêmicos, 194 espécies de mamíferos, sendo 19 deles endêmicos, e 150 anfíbios, sendo que 45 endêmicos. Alguns estudos indicam que há cerca de 14.425 espécies de invertebrados. As espécies de animais que vivem nessa área. A suarana é um animal que se destaca pelo seu tamanho, sendo classificada como o segundo maior felino das Américas, perdendo apenas para a onça-pintada. Esse animal, também conhecido como onça parda, é carnívora e apresenta hábitos solitários, formando pares apenas no período de reprodução. O tamanduá-bandeira é um animal que apresenta longos pelos, membros fortes e focinho longo. Essa espécie é geralmente encontrada sozinha. Sua alimentação é contribuída de formigas, cupins. Entretanto, há registros do consumo de larvas e adultos de besouros, de abelhas e provavelmente de mel. O tamanduá-mirim é uma espécie que apresenta pelos curtos de coloração amarelada. Podem apresentar duas listas pretas marcantes que aparecem perto da região escapular. O veado campiro é um animal que vive geralmente em pequenos grupos, alimenta-se de folhas, arbustos e flores. Prefere sempre aquelas porções mais fáceis de digerir. O cachorro do mato, vinagre ou apenas cachorro
Vinagre é uma espécie de pequeno porte que possui corpo compacto e pernas e cauda curtas. Esses animais, que podem ser encontrados sozinhos ou em pequenos grupos, possuem uma dieta exclusivamente carnívora. O lobo-guará é um canídeo bastante típico do Cerrado, sendo considerado o maior canídeo da América do Sul. Apesar de grande, é um animal pouco agressivo. Entre os participantes da sua dieta, podemos citar alguns pequenos animais e tipos de frutas típicas do Cerrado, como lodeira. Vamos lá, eu vou falar sobre a flora do Cerrado, que ela tem mais de 10.000 espécies de plantas diferentes, sendo que muitas outras ainda não foram catalogadas. Ela apresenta uma grande diversidade de aspectos visuais, podendo ir de campos abertos sem árvores ou arbustos até o chamado Cerrado Lenhoso, composto por uma densa floresta de galeria. A maior parte do território do Cerrado é coberto por campos, onde se encontram gramíneas, arbustos e algumas árvores. Dependendo da formação do relevo e da composição do solo, podem ser classificados entre campo de cerrado e campo limpo. As maiores árvores do cerrado chegam a cerca de 15 metros de altura, com estruturas irregulares e retorcidas. Acima dos 25 metros, é possível encontrar algumas árvores nas áreas da mata ciliar. E sim, qual é a importância da flora do cerrado? A flora do cerrado é importante, pois possui plantas que produzem fruto de sabor peculiar e entre outros. O cerrado também fornece água, seja pelas suas águas subterrâneas ou pelas nascentes de diversos rios que contribuem para importantes bacias hidrográficas do país. Bem, agora que nós já tratamos da biodiversidade, tanto de fauna quanto de flora existente no Cerrado, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Existe apenas um tipo de cerrado? Se você respondeu sim, eu gostaria que você soubesse que a sua resposta está redondamente errada. Precisamente, existem 8 tipos de cerrado, aos quais agora iremos abordar um por um. Bem, o primeiro tipo de cerrado recebe o nome de campo limpo. Ele possui um tipo de vegetação caracterizado pela extensão de terras cobertas por plantas de pequeno porte, onde é visível a falta de desenvolvimento de caule lenhoso, ou seja, quando a gente olha para uma árvore, vemos um caule duro, resistente, grande. Não é possível achar este tipo de caule no campo limpo, pois o caule achado no campo limpo não possui tanto desenvolvimento. E este caule mal desenvolvido, cujo qual acabamos de falar, tende a secar após frutificar, ou seja, após a planta dar frutos, o caule irá secar. O campo limpo ocorre em terrenos planos e sua vegetação é resumida a plantas rasteiras, como eu disse, sem árvores, e ele logo se faz favorável para animais como a onça-pintada e o tamanduá-bandeira. Afinal, o solo é propício para a construção de cupinzeiros, casa dos cupins, que são alimento do tamanduá-bandeira, que por sua vez é alimento da onça-pintada. Saindo da limpeza e indo diretamente para a sujeira, o tipo de cerrado 2 chama-se campo sujo, e ele é formado majoritariamente por plantas sem caule e mole, tal qual o exemplar anterior. Porém, aqui não é incomum você achar algum exemplar lenhoso. Ao contrário do limpo, existem arbustos espalhados entre si. Este tipo de cerrado tem solo mais raso e pode apresentar trechos de rochas e solos mais profundos, ainda que pouco férteis. Ou seja, é feito majoritariamente de solo raso, ainda que sim é possível encontrar solos fundos em alguns trechos. Saindo agora das palavras fáceis de entender, iremos para o terceiro tipo de cerrado, o stricto sensu. Saindo das plantas baixas, iremos para o cerrado que é considerado a savana brasileira. Ele é dividido em cerrado denso, típico, ralo e rupestre. O rupestre especificamente ainda será dissertado ao longo do vídeo.
Sua vegetação é constituída de arbustos e árvores baixas, inclinadas, de tronco fino, irregulares e geralmente com evidências de queimada e com enormes quantidades de grama. Stricto sensu vem de sentido específico, e esse bioma também é chamado de cerrado típico e compõe a maior parte do bioma cerrado. O quarto tipo de cerrado se chama mata seca. Também chamado de floresta estacional, este tipo de cerrado tem a estação seca bem demarcada. Possui vegetação densa e alta, normalmente caducifólias ou subcaducifólias, as quais perdem folhas durante o período de falta d'água. Ah, mas se tem tão pouca água, como é que as plantas sobrevivem? É simples. Este tipo de cerrado se encontra em solo muito fértil, como a terra roxa estruturada, brunizem ou cambisolos. Se divide em 3 subtipos: mata seca sempre verde, mata seca semicídua ou mata seca decídua. Um fato interessante sobre as árvores do lugar é que as folhas cobrem de 60 a 90% das copas em estação chuvosa. E na seca, a cobertura cai de 35% até para 15%. Agora, com um pouco mais de vegetação, vamos para o quinto tipo de cerrado, o cerradão. Plantas com tronco e folhas grossas pequenas, essa é a vegetação presente no cerradão, que definitivamente supera os outros em densidade. A altura média da camada de árvores varia de 8 a 15 metros, proporcionando condições de luminosidade que favorecem a formação de arbustos. Apesar do volume constante de folhas nas árvores, não é incomum que grandes quantidades caiam em períodos de seca, já que a água retida nessas árvores é concentrada nas folhas. Em maioria, possui solo profundo, bem drenado, de média a baixa fertilidade. De acordo com a fertilidade do solo, dividimos o cerradão em cerradão distrófico, ou seja, o que tem solo pobre, e cerradão mesotrófico, com solo mais rico, ainda que de forma geral é mediano. Agora um nome um tanto incomum para o nosso sexto tipo de cerrado: matas de galerias. São florestas que formam corredores ao longo dos rios e áreas úmidas, se espalhando em áreas de savanas, pradarias, desertos e formando corredores fechados, ou seja, as galerias. Ao contrário de alguns tipos de cerrados já mencionados até então, esta vegetação é perenifolha, leia-se, mantém as suas folhas em qualquer época do ano. Quase sempre é cercada por vegetação não florestal e, em ambas as margens, é comum ver transições bruscas, com formações savânicas e campestres. Pode-se achar diversos tipos de solo, mas vale a pena destacar o latossolo, presente também em outras áreas do cerrado, que apresenta maior fertilidade dadas as folhas que o alimentam vinda de outros lugares e materiais orgânicos também trazidos de outros lugares. O solo em geral da mata de galerias apresenta certa acidez. Ah, mas como assim acidez no solo? É simples. O solo ácido é um tipo de solo associado a pouca quantidade de cálcio e magnésio, baixa decomposição de matéria orgânica, presença de substâncias tóxicas como alumínio, entre outros aspectos. Nosso sétimo e penúltimo tipo de cerrado se chama veredas. Ocorre principalmente no mesmo espaço do caso anterior, mas ele se diferencia pela restrição de área, pois se refere à área perto dos rios. É possível achar uma palmeira solitária que mede 25 metros de altura neste tipo de cerrado. O excesso de água presente no solo deste cerrado é mantido nas áreas superficiais, mesmo em períodos de seca, servindo de abastecimento hídrico para a fauna e flora. É fácil achar este tipo de cerrado na Bahia, Minas Gerais e na região centro-oeste. E agora, para o nosso oitavo tipo de cerrado, eu lhes trago os campos rupestres. São encontrados no topo de serras e chapadas de alturas superiores a 900 metros. É predominante neste tipo de cerrado afloramentos rochosos, ervas, gramas, arbustos e pequenas árvores, todos pouco desenvolvidos. Em geral, ocupa a área de transição entre o cerrado, a caatinga e a Mata Atlântica. Por ter rochas como característica predominante, o solo é pouco e o que possui é pobre em nutrientes.
Existe também o cerrado rupestre. Olha só, como eu prometi lá no cerrado de número 3, estou trazendo ele de volta. O cerrado rupestre é um subtipo do senso estricto, com vegetação composta por arbustos e solos drenados. Os indivíduos lenhosos do cerrado rupestre ficam entre as rochas e, diferente do campo rupestre, há casos onde as árvores dominam a paisagem e casos que não. Em todos os casos, as plantas conhecidas como ervas sempre estão lá. As ameaças à biodiversidade do cerrado. Essas ameaças estão relacionadas a duas atividades econômicas, a monocultura intensiva de grãos e a pecuária extensiva de baixa tecnologia. O uso de técnicas de aproveitamento intensivo dos solos tem provocado há anos o esgotamento dos recursos locais. A utilização indiscriminada de agrotóxicos e fertilizantes tem contaminado também o solo e a água. Os poucos blocos de vegetação nativa ainda inalterada no cerrado devem ser considerados prioritários para a implementação de áreas protegidas, já que apenas 0,85% do cerrado encontra-se oficialmente em unidade de conservação. Precisamos preservar o pouco que nos resta. Apesar que o problema do cerrado não se resume apenas ao reduzido número de áreas de conservação ou a caça ilegal, que já seriam questões suficientes para a preocupação. O problema maior tem raízes na política agrícola e de mineração impróprias e no crescimento da população também. Historicamente, a expansão agropastoril e o extrativismo mineral têm se caracterizado por um modelo predatório. A ocupação da região é desejável, mas desde que aconteça racionalmente. A destruição e a fragmentação de habitats consiste atualmente na maior ameaça à integridade desse bioma. 60% da área total é destinada à pecuária e 6% aos grãos, principalmente à soja. Cerca de 80% do cerrado já foi modificado pelo homem por causa da expansão agropecuária urbana e na construção de estradas. Aproximadamente 40% conserva parcialmente suas características iniciais e outros 40% já as perderam totalmente. Somente 19,15% corresponde a áreas nas quais a vegetação original ainda está em bom estado. Dito isto, o cerrado possui uma importância imensa para todo o país, incluindo o equilíbrio hidrológico. Isso acontece porque, apesar do clima semiárido e ambientes com períodos de deficiência hídrica, as águas da chuva penetram no solo e abastecem aquíferos e nascentes. Dessa forma, o solo da região é rico em água e, por vezes, chega a ser comparado a uma caixa de água para todo o continente. Nela, há grandes reservatórios subterrâneos, dos quais se destacam parte do aquífero Guarani. Sabendo de tudo isso, é praticamente impossível não se preocupar com a preservação de uma área tão bela, rica e importante para nós, não é mesmo? Bom, embora seu ambiente apresente importantes funções ambientais para espécies de animais, vegetais e também para nascentes e leitos de rios, o seu processo de devastação acentuou-se ao longo dos anos e boa parte da sua formação original foi destruída. Alguns dados revelam que menos de 48% da vegetação original encontra-se total ou parcialmente conservada, e para piorar, o desmatamento vem aumentando em grande medida nos últimos anos, sendo maior até mesmo que o da Amazônia. As principais causas da devastação do cerrado são o avanço das queimadas e a retirada de sua mata para a utilização do solo na agropecuária. A área da sua ocupação original configura-se hoje como o principal local fornecedor de grãos do Brasil.